que aconteceu e o que esperar. Tudo bom, pessoal? Hoje eu trago o resumo completo que movimentou o mercado financeiro na semana passada e o que esperar para essa semana. Vamos falar sobre a inflação, decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos e como isso pode impactar os seus investimentos. Na semana passada, foi bastante movimentada para os mercados com os dados importantes sobre a inflação, produção industrial e as expectativas econômicas. O mercado financeiro e bolsa de valores, o mercado acionário teve um desempenho misto. No Brasil, o Ibovespa operou com bastante volatilidade, reagindo às projeções para a inflação e à expectativa para uma postura mais dura do Banco Central na política monetária. O dólar se manteve em patamares elevados, pressionados pelo cenário internacional e a incerteza sobre os juros nos Estados Unidos. A inflação, o IPCA, foi divulgado como principal índice da inflação no Brasil. O resultado veio acima do esperado, indicando uma alta dos preços que pode influenciar a decisão do Banco Central sobre os juros. Esse dado reforçou as preocupações sobre o poder de compra da população e os custos de vida, impactando diretamente desde os investimentos até o consumo das famílias. Produção industrial e atividades econômicas. Os números de produção industrial mostraram um desempenho abaixo do esperado, indicando uma desaceleração da economia. Esse dado é importante porque afeta diretamente o PIB do país e as perspectivas de crescimento para 2025. Mas o que esperar para essa semana? Agora, vamos falar sobre os eventos que podem movimentar os mercados essa semana. Decisões da taxa de juros no Brasil, que vai ter a reunião do Copom no dia 19 de março. O Banco Central ele se reúne nesta quarta-feira para definir a taxa Selic. O mercado já precifica um possível aumento de 1%. De ponto percentual, levando a Selic para 14,25%. Esse seria o maior patamar desde 2016 e reflete a necessidade de conter a inflação persistente. Se confirmado, esse aumento pode impactar os juros de crédito, os investimentos em renda fixa e o desempenho da Bolsa de Valores. O Boletim Focus e as expectativas para a economia, nesse Boletim Focus, que foi divulgado pelo Banco Central, mostrou que as projeções de inflação subiram 5,68% em 2025, enquanto o PIB deve crescer 2,01%. Esse relatório é importante porque mostra a tendência do mercado e ajuda a guiar decisões de investimentos. O Índice de Atividades Econômicas, o IBC-BR, prévia do PIB. O Banco Central divulgará o IPC-BR, que é um indicador muito utilizado para antecipar o crescimento da economia. Se os dados vierem positivos, isso pode trazer um alívio para o mercado. Se vierem fracos, pode reforçar o cenário de cautela. A decisão do Fed sobre o juro dos Estados Unidos, que será 20 de março, O Banco Central dos Estados Unidos também anunciará a sua decisão sobre a taxa de juros. A decisão do Fed, os juros dos Estados Unidos, que será divulgado 20 de março. O Federal Reserve, que é o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, também anunciará a sua decisão sobre a taxa de juros. A inflação dos Estados Unidos segue pressionada e a qualquer sinal de manutenção ou aumento dos juros pode impactar diretamente o dólar, as bolsas globais e, claro, o Brasil. A divulgação dos resultados das empresas brasileiras, empresas como Itaúsa e Allos, divulgaram seus balanços essa semana e esses números ajudam a entender como os setores da economia estão se comportando e podendo influenciar o desempenho da Bolsa de Valores. Mas o que isso significa para você? Se a Selic subir, e os investimentos de renda fixa, como Tesouro Direto e CDBs, podem ficar ainda mais atrativos. A bolsa pode reagir negativamente no curto prazo, já que os juros mais altos tendem a reduzir o apetite por risco dos investidores. O dólar pode seguir volátil, dependendo da decisão do Fed e das perspectivas para os juros nos Estados Unidos. Fique de olho nesses eventos, pois eles vão impactar diretamente o mercado e as oportunidades de investimentos. E se você quer mais ajudas para entender mais sobre o cenário econômico, quer entender como fazer que a sua carteira te dê uma boa rentabilidade, não perca esse tempo e entre em contato comigo que estarei feliz em te ajudar.